E aí, gente, seja bem-vindo a mais um episódio de Transformando o Furacão em Brisa. E tá ficando rotineiro fazer esse episódio de madrugada. E o que eu tô aprendendo com isso, cara, tipo, eu tô me esforçando muito pra poder ter constância com esse podcast. E simplesmente pra ter constância com esse podcast, eu não consegui mais tempo. Eu simplesmente ignoro o fato que qualquer desculpa que eu não possa fazer. Então, tipo, antes eu não fazia porque eu não tinha tempo. Só que agora, tipo, eu continuo sem tempo. Só que aí, de vez de dormir, eu tô indo gravar um podcast pra depois de dormir, depois fazer o que eu tenho pra fazer, tá ligado? Então são 3 horas da manhã e eu tô aqui gravando este episódio porque antes eu estava trabalhando, estava fazendo outras coisas, fui pra academia de noite, fiz, mano, meu horário tá uma bagunça. Mas por que tá tudo uma bagunça, tá ligado? Eu não sei se vocês acreditam, se isso é mito, eu não sei. Mas pelo menos eu, nos últimos 8 anos, sei lá, 10 anos, eu, toda vez que eu estou prestes a chegar no meu aniversário, eu vivo um inferno astral, tá ligado? Eu vivo, sei lá, mano, é uma época que eu começo a ficar meio depressivo, tá ligado? Meio triste, meio pá, tá ligado? E parece que tudo vai acontecendo de errado. Vai dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tá ligado? Mas dessa vez, tipo, como não é novidade, eu já sei o que que é, eu já esperava estar assim, justamente nessa data, tá ligado? Então, geralmente, tipo, eu fico doente, o que. Oh, Deus do céu, tô com vontade de tossir ou arrotar e eu não sei o que que é, que fica uma vontade aqui e não faz nada. Mas, enfim, é. Eu já sabia que ia vir, tá ligado? E estou preparado pra isso, estou meio deprê, porque, tipo, é uma fase que toda vez que fecha uma nova idade, um novo ano, é um novo ciclo. Então, tipo, você vê o tempo passando, você tem expectativas, você vê onde você tá e tudo. Então, quando eu estou próximo de fazer algum aniversário, eu fico muito reflexivo sobre o que eu estou fazendo com minha vida, eh, quem eu sou agora, se eu sou jovem, já sou maduro, se eu já sou velho, se eu já sou, tá ligado? Estou próximo da morte, o que que está acontecendo, onde eu queria estar e onde que eu tô, e várias coisas. E você questiona tudo, tipo, todas as áreas da sua vida. Se você que tá no trabalho que você queria estar, se você tá na cidade que você queria estar, fazendo as coisas que você tá, com as pessoas que você tá ligado? Então, é uma fase que eu fico bem mais meu Deus do céu, o que que é isso que tá acontecendo? Eu não sei se eu quero tossir. E você viu, eu quase tossi, mas eu não tossi. O que que é isso? Coisa estranha. Mas eu tô meio confuso, sabe? Tipo, na fase que eu meio que não sei direito. Tipo, tá vindo muitos pensamentos, muita coisa ruim, e tudo. E eu não tô nem. Antigamente, tipo, era muito fácil eu me identificar com eles. E agora eu só tô observando, só tô analisando os pensamentos, vivendo e tentando entender o que que tá acontecendo na minha cabeça. Porque eu tava esses dias mesmo falando com um amigo meu, barra psicólogo, tá ligado? Que sobre isso, sobre agora está mais fácil lidar com a minha cabeça e que depressão é algo que já não sei o que é, já é algo que não me derruba mais, algo que não me faz mal. Mas fora a depressão, é inerente do ser humano ter tristeza e ter períodos de tristeza. Isso é normal. Então, pode ser que eu esteja certo sobre realmente ter lidado com a depressão e isso está sob controle. E o que não me deixa imune a esses momentos longos de tristeza e tudo. O que também tem muito a ver com o clima, né, mano? Tipo, tava mó sol e, tipo, no sol é bem difícil ser depressivo porque eu fico puto. E, tipo, eu não consigo ter depressão e raiva ao mesmo tempo. Eu tenho um ou eu tenho outro. E no calor eu sempre tô bravo demais, sempre tô muito irritado, sempre tô odiando o mundo, sabe? Sempre eu tô mais querendo matar do que morrer. Então, é um sentimento contrário que me dificulta muito ter depressão ou ficar mais reflexivo. Eu fico muito.
mais reativo. Eu sou que nem um animal, na real. Tipo, eu internamente, o meu ego acha que eu sou inteligente, acha que eu sei lidar com minhas emoções, mas no fundo eu sou tipo um animal, ou até mais baixo do que isso, eu sou tipo uma planta, tá ligado? Porque eu reajo muito conforme o clima também, sabe? Tipo, o meu humor varia muito conforme o clima. Então, tipo, no calor, na época de calor, você vai me pegar mais com raiva, mais reativo. Às vezes, se você falar alguma merda pra mim, eu já vou responder de bate-pronto. Ou, sei lá, ficar mais irritado, mais, entre aspas, agressivo, sabe? Agora no inverno não, no inverno eu fico mais dócil, mais romântico, mais eh, carente, sei lá, tá ligado? E fico mais depressivo, mais reflexivo. E acho que é só isso, né? Frio e calor, porque no resto. E quando tá normal? Quando não tá frio nem calor, quem eu sou? Aí no frio nem calor, eu não tenho nenhuma. Eu não sou nenhum dos dois. Eu não sou nem raivoso, nem depressivo. Eu sou só um cara normal, mas muito analítico, muito. eh, de se autocobrar e essas fitas assim, sabe? Mas depressivaço ou raivosão, sem estar com um clima em nenhum dos extremos, eu sou tranquilo. Tanto que, mano, eu tô me tremendo inteiro, vocês estão percebendo? Eu estou com muito frio, mano, tá muito frio. E eu amo frio. O que é um sentimento bem complexo, porque a minha estação favorita sempre foi inverno, sempre, desde criancinha, desde que eu me conheço por gente, eu sempre amei o frio, sempre, 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 sempre amei o frio. Sei lá, talvez porque eu nasci em junho, o que tem a ver eu já nasci no frio e talvez, sei lá, não sei. Mas eu sempre amei frio, sempre amei frio. É a minha época favorita do ano. É a época que eu tô felizão, eu tipo. Só que ao mesmo tempo que eu tô felizão, é a época que eu sempre tô depressivo. Tipo, eu fico muito feliz quando eu acordo e vejo, tipo, sei lá, que tá escurão, tá chovendo, sabe? Tipo, tá, sei lá, 9 graus. Aquele friozinho. Isso é bom pra trabalhando em casa, pra dia de folga. Trabalhando, tipo, de sair de casa, aí já fudeu. Aí já é bem complicado gostar. Mas, por exemplo, tipo, nossa, final de semana, num frio assim, com chuvinha, meu Deus, assistir um filme, comer uma besteira, tá ligado? É. Nossa, é tudo bom no frio, sabe? Ficar junto, ficar. Nossa, as pessoas se tornam muito mais toleráveis. Primeiro que elas estão cheirosas. Elas são cheirosas, elas estão, sei lá, eu sinto, tipo, mais conforto em estar com as pessoas, em estar próximo, em abraçar, em toque físico, do que quando tá no calor, que, mano, eu odeio pessoas e odeio que me encostem, sabe? E por que que eu tô falando de frio e calor? Ah, sim, porque isso impacta diretamente no meu humor e como que eu me sinto e tudo. E aí, junto com o meu aniversário, que junto com essas reflexões, que junta com 27 anos é uma data que eu sempre falei que seria a idade que eu ia morrer, sabe? Tipo, eu sempre falei, mano, eu não quero ir muito longe. 27 pra mim tá ótimo. E a real é que tá chegando os 27 e não tá ótimo não. Sabe, tipo, eu não queria morrer assim. Essa é a real. Não que eu tenha um medo da morte, tipo, não tenho medo da morte não, essa é bem a real. Tipo, eu fui um grande amigo dela por muito, muito, muito tempo. Então, tipo, eu acho que as pessoas sem egocentrismo, sem se achar demais, mas eu acredito que as pessoas vão sofrer mais do que eu se eu morrer. A não ser que, tipo, eu morra de uma forma sofrível, sabe? Não. Imaginando que eu morra de, sei lá, ah, não sei, mas algo rápido, bem rápido, tem que ser bem rápido. Isso é a única coisa que me dá medo é a lentidão da morte, sabe? Eu sempre, tipo, assistindo filme de terror ou em brincadeiras de, de esconde-esconde, essas fitas assim, tá ligado? Eu sempre me vi, tipo, eu tenho muito mais medo da espera de algo ruim acontecer do que o algo ruim acontecendo realmente. Tipo, vamos supor um filme de terror. Tava assistindo um filme de terror e aí
o suspense antes de ver o monstro, antes de ver o demônio, antes de ver a coisa ruim, me dava muito mais medo do que eu realmente vendo o demônio, vendo o monstro, vendo aquilo ali, sabe? Tanto que eu sempre usei pra poder me acalmar, me tirar aquele pavor, aquele medo todo, pra poder dormir, pra poder, enfim, ir na água pegar um copo, ir na cozinha pegar um copo. Foi sempre pensando, imagina que tipo, você tá com medo desta figura. E eu imaginava a figura, por exemplo. Eu na infância tive muito medo da Samara, sabe? Do Poço, do filme O Chamado. Sempre tive muito medo dela. Muito, eu nunca assisti o filme. Nunca assisti esse filme. Por isso, porque, tipo, eu tenho muito medo, tipo, de chegar essa hora e aí eu não ponho um play, tipo, eu já assisti inúmeros filmes de terror. E filmes de terror, tipo, pesadíssimos, sabe? Pesadíssimos, pesadíssimos. E eu tenho certeza disso, que quando eu for assistir esse filme, que um dia eu vou assistir, eu não vou sofrer tanto e eu com certeza vou falar, nossa, eu tava com medo disso o tempo todo, porque é um medo de infância. Só que desde a infância esse medo é tão grande que eu nunca nem pus o play. Mas enfim, eu tinha muito medo dela. E eu nem sei o que ela faz. E tipo, sabe, tipo, eu nunca vi uma cena dela esquartejando alguém, nunca vi uma cena dela. Eu nem sei como é a cara dela, só sei que ela tem um cabelo pra frente. Mas S o que mais me assustou na infância foi eu estar assistindo TV, tipo, passou o trailer. Mano, naquela época, Supercine era, meu Deus, coisa do demônio, que só passava filme maldito, só passava filme macabro, só passava filme pra, tipo, acabar com a tua infância, te deixar, mano, 2 anos sem dormir e mijando de novo na cama. Sou muito específico, né? Mas enfim, mas enfim, o que eu estava falando? Tava lá próximo, tipo, tinha, sei lá, tava assistindo Fantástico, sei lá que porra que eu tava assistindo. E aí, eu já não devia estar acordado. É sempre isso, tipo, os pais, eles sabem as coisas que eles falam, sabe? Eles mandam dormir cedo pra eu não ver essas merdas. Porque naquela época não tinha internet, era só TV. Então você ficava meio que dependente do que fosse aparecer ali. Você não tinha muita opção. Você podia trocar de canal e tudo. Mas, tipo, em casa sempre foi, tipo, 4 canais que pegava: Globo, SBT, Record e Rede TV, tá ligado? Rede TV é um lixo. Record é o dia inteiro o pastor gritando e demônio aparecendo lá, só que não de forma de terror, é de forma de verdade, sabe? E a SBT tinha desenho e Globo tinha Domingão do Faustão, Caldeirão do Hulk e essas várias outras coisas que eu curtia de assistir. E Rede TV tinha Pânico, tá? Eu não vou ficar falando dos programas aqui. Mas enfim, aí eu tava lá assistindo TV. E aí eu vi o trailer desse filme, do Chamado. Não, não é Chamado filme. É o Chamado, não é? É o Chamado? Eu acho que é o Chamado o nome do filme. Que é o poço lá da Samara. Enfim, eu vi o trailer. E aí no trailer, a cena que me traumatizou foi essa mulher lá, tipo. O que eu lembro é. Tem ligações. Ou eu posso estar misturando filmes, mas tem ligações lá que a mina recebe falando: em 7 dias você vai morrer, alguma coisa assim. E aí ela recebe uma fita e ela põe na TV. E aí nessa fita aparece um poço e várias coisas, e de repente uma mina começa a vir em direção da, da, da câmera, né? E ela ultrapassa a TV e ela aparece na, na sala da pessoa. Então, tipo, até então, pra mim, o filme mais aterrorizante que que tinha, assim, de ideia de roteiro, não de assistir o filme e ficar aterrorizado, mas do roteiro, o roteiro que dá medo. Na época, pra mim, uma pequena criança, o filme que mais tinha o roteiro amedrontador era o do Fred Krueger. Porque, tipo, a premissa do filme é genial, sabe? Tipo, ó, tem um monstro. Mas esse monstro, ele só te pega no seu sonho. Se você estiver acordado, ele não te pega. E acredita, se você estiver com muito medo de alguma coisa, você vai sonhar com essa coisa. Então, tipo,
o filme é muito foda porque lá no filme mostra várias vezes as pessoas sonhando e o Fred Krueger indo lá, matando elas, fazendo várias fitas. Então você vai vendo aquilo repetidamente, você vai ficando com medo daquilo, sendo criança. Seu inconsciente fica lotado daquilo. E o seu sonho vai repetir exatamente aquela cena, fazendo com que você acredite que o filme é real, com que o filme exista, que o Fred Krueger é um ser real. E não tem como você falar que ele não é real, porque ele só existe em sonho, e se eu sonhei com ele, ele é real, tá ligado? Tipo, mano, genial. Eu sempre achei isso genial, genial pra caralho, e foi um ótimo filme, sabe? Um ótimo filme, eu achei isso muito bom, muito bom. Era um roteiro muito bom. E aí, até então, o que parecia que mais podia me dar medo era isso. Até eu ver esse roteiro onde eu podia estar assistindo filme e ela sair pela minha TV. E eu era meio que criança, moleque, então, pra mim aquilo era uma possibilidade, com certeza. Eu acreditava em várias coisas, então aquilo é o de menos pra mim. E esse é um dos motivos que eu tenho muito. E tipo, eu nunca vi ela fazendo nada. E aí eu imaginava ela caminhando na minha direção, o terror de dela quebrar aquela quarta parede e simplesmente um monstro aparecer na minha frente. E aí eu ficava com muito medo daquela cena. Fiquei com muito medo daquela cena, fui dormir com muito medo, não dormi. E aí, tipo, depois eu comecei a pensar, eu tentando me acalmar, até porque eu não podia contar pros meus pais que eu tava com medo daquele filme, porque eles iam falar, onde você viu esse filme? E eu ia falar, eu tava vendo TV no horário que vocês mandaram eu dormir, sabe? Tipo, então eu falei, vou ficar quieto, vou lidar com isso sozinho. E aí, como eu fui lidando? Eu fui tentando imaginar o motivo do meu medo, um monstro, que era a Samara, imaginar ela, de vez em imaginar a espera dela vindo. Isso me acalmava, daí imaginar, eu tô com medo dela? Não, por que que eu tô com medo dela? O que que ela vai fazer? Sabe, tipo, ela vai me dar um murro? Ela vai. O que que ela vai fazer? Ela não tem faca, ela não tem uma arma. Ela é uma menina com cabelos na frente e o corpo todo podre. Será que se eu não empurrar ela, ela já não se distribucha toda? Eu tô com medo do quê? E aí, tipo, quando voltava, ficar o medo de, tipo, sei lá, eu ia na cozinha, pegar e imaginava ela, eu ficava pensando no medo da espera, de, tipo, ela vir na minha direção. Isso que me amedrontava. Então, eu sempre tive muito mais medo da espera do que do perigo real. Acho que isso tem um nome que é ansiedade. Mas esse é um dos motivos pelo qual eu não quero morrer lentamente, porque eu não tenho medo da morte, mas ver ela vindo devagarzinho, essa espera ia me matar, só que não ia me matar, e tipo, nossa, ia ser a pior forma de morrer, é eu esperar a morte. Nossa, será que falar isso dá um azar e vai fazer com que eu morra dessa maneira? Porque, meu Deus do céu, cara, isso pra mim é muito cruel, sabe? Tipo, é enlouquecedor. Morrer devia ser, tipo, o único momento que as pessoas deviam ter paz, sabe? Tipo, o último momento seu, você devia ter paz pra morrer. E não pavor extremo. Deve ser muito ruim morrer assim. Mas enfim, continuando o assunto, eu tô divagando demais, né? Divagando muito, muito, muito. Mas continuando o assunto, eu não tenho medo da morte, a não ser que seja por espera. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não queria morrer agora por conta do que eu construí, que, tipo, sabe? Tipo, eu consigo dar valor às coisas que eu construí e eu deixaria nessa vida se eu morresse amanhã. Mas eu ainda acho muito pouco. Tipo, eu não sei se. Ó, tô tentando trocar. Ó, tô tendo duas conversas aqui, então calma aí. Vamos devagar. Enquanto eu estou falando uma coisa aqui, tô acessando uma parte do meu cérebro para poder trazer isso que eu estou falando, outra parte do meu cérebro, eu nem sei se é assim que funciona, só estou fazendo uma analogia. Outra parte do meu cérebro está julgando tudo que eu tô falando e tá me corrigindo e tá me incomodando pra caramba, principalmente com o vício de linguagem que é o tá ligado, que eu tô tentando.
parar de falar. E aí tá colocando outro tipo de vício de linguagem que é o tipo. E eu nunca nem tive esse negócio. Por que que eu tô colocando esse tipo de palavra? Mas é complexo. Ó, minha cabeça tá muito confusa. E eu pareço um pouco louco, talvez, às vezes. Mas eu não. Nem vou falar. Cara, que raiva. Às vezes eu queria colocar o microfone aqui dentro, tá ligado? Não assim. Queria colocar o microfone aqui dentro pra poder escutar as vozes que vão falando na minha cabeça também, porque elas me atrapalham muito, mano. É muito difícil ter um raciocínio longo com um monte de gente aqui te julgando e falando, ó, você tá falando errado, ó, isso aqui é tal coisa, ó, você esqueceu de falar tal coisa, essa palavra tá errada, para de falar, tá ligado? Para de falar isso, olha, você parou de falar, tá ligado? Agora você tá falando tipo. É um monte de coisa, tipo, incomodando, ó, você não tá olhando pra câmera. Essa voz do não tô olhando pra câmera, eu tô mandando ela tomar no cu, eu falei, meu Deus, é muita coisa, cara, deixa eu olhar pra um ponto fixo, pra eu poder me concentrar, porque eu tô imaginando que esse ponto fixo é essa voz que tem que sair no microfone. E, tipo, para de falar tipo. Tá entendendo como tá minha cabeça? Minha cabeça tá bem confusa, ela tá bem poluída de pensamentos e de várias coisas. E autocrítica é a coisa que eu mais tenho, sabe? E isso sempre me impediu de ser feliz porque eu sempre fui muito autocrítico. E às vezes eu sou tão autocrítico que eu acabo criticando demais as pessoas. Não criticando demais, mas exigindo demais das pessoas. Coisas que, sabe, totalmente desnecessário. Por que eu estou falando isso? Eu não faço ideia. Eu não faço. Ó, eu não consigo olhar pra câmera hoje. Por que eu não tô olhando pra câmera? Deixa eu arrumar meu bigodinho. Ah, por que que você gosta de deixar o bigodinho assim? Porque você quer parecer metido? Não, é porque fica entrando na minha boca esse negócio aqui, mano. É mó ruim. Isso é uma outra coisa. Mano, quantos pensamentos estão na minha cabeça? E agora eu quero entrar em vários tipos de assuntos diferentes. É bom pra criatividade. Falando em criatividade, eu estou. Mano, esse podcast vai ser muito difícil fazer corte. Porque os cortes não vai ter sentido nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Eu sempre tento. Ah, cara, por que que eu não consigo cancelar minha palavra, o que eu vou falar antes de eu começar a falar. Eu cancelo no meio. Vamos fazer esse trato. Agora eu não vou cancelar nada que eu vou falar. Tudo que eu vou falar até o final. Mas eu ia falar de criatividade, é que eu voltei a escrever. Eu acho que eu falei isso em algum outro podcast, mas eu voltei a escrever. E, mano do céu, tô gostando demais, tô gostando demais, tô gostando demais, tô ficando muito feliz. Não vejo a hora de poder voltar a soltar prévio e tudo, mas isso tá complicado. Só que assim como o podcast eu consegui ter constância, eu tenho que ter essa constância com a música. Só que, cara, eu não consigo sacrificar mais tempo de sono, sabe? E sacrificar tempo de sono sacrifica saúde, que sacrifica um monte de outras coisas que vai acabar fazendo com que eu pare de vez. Então, eu tenho que arrumar um jeito de fazer isso. Eu tô muito bagunçado da minha mente. E aí eu acabei bagunçando tudo ao meu redor. Minha casa, mano, tá uma zona e todo dia eu arrumo. Todo santo dia eu arrumo essa casa. Mas ela tá uma zona. Que nem minha cabeça, mano. Todo dia eu tento organizar e ela tá uma zona. E outras áreas da minha vida também tá uma zona. Eu tô tentando organizar outras coisas. A única coisa que eu tô começando a organizar é a academia. Única coisa. Mas enfim, cara, esse podcast, esse episódio. É um dos episódios mais confusos que eu fiz nos últimos tempos. E aí, eu acredito que vai ser um dos episódios com mais visualização, porque, mano, vocês são assim. Vocês são assim. Eu faço uns episódios, mano, contando umas histórias mó da hora, com uns negócios mó legal e pá, uns assuntos mó legal. Ninguém vê. Eu faço, mano, um negócio assim, todo confuso, sem dar pra entender nada. Que começa uma história, você não sabe onde vai terminar, e aí entra com várias histórias no meio, aí se perde. Aí dá visualização pra caramba, eu não sei o que que é. É, mas é assim, tô tentando ser constante nessas bagaças, tá ligado? E é isso, mano, e é isso. O que eu tenho é a tentativa, mano. É a única coisa que eu tenho. Tipo, e já fiquei longe de fazer podcast, já fiquei longe de escrever música.
E as paradas aqui, mano, eu não consigo ficar sem, eu vou morrer tentando, mesmo que eu passe vergonha e seja lá um velhinho de 60 anos gravando um podcast com 2 visualizações. Aí eu vou ter visualização, porque vão falar, olha que velhinho fofo, ele tem 2 visualizações. Aí vão dar muita visualização pra mim. Aí eu divulgo minhas músicas, e aí eu vou ficar rico, famoso, e aí eu morro. Ai, ai. E a grande verdade é que eu estou extremamente, mega, ultra apertado pra fazer xixi. Isso faz uns 20 minutos, o que faz o tempo que o podcast começou. Porque eu sentei e falei, não, é só uma vontadezinha. Eu vou esquecer isso. E acredito que eu não esqueci. Está bem lembrado aqui, então eu não tô conseguindo nem me concentrar. Eu vou ter que acabar esse podcast. Eu não preciso de tanta intimidade assim, mas tem muita coisa na minha cabeça, muitos pensamentos, e tem muitos que eu não quero trazer pra cá. E aí os que passou foi isso. É os necessidades do corpo. Porque as necessidades da alma. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas é isso, cara. Aniversário é foda, tá ligado? É foda. Você gosta do aniversário? Mano, eu tava ansioso pro meu. Eu tava feliz, agora não tô mais. Eu não tô gostando mais do meu aniversário. Eu não tô mais querendo fazer aniversário. Eu não sei. Só sei que viagens serão feitas. E quando eu digo. Toda vez eu olho errado, tá ligado? Eu tô olhando pra cá, mas tem que olhar pra vocês. Viagens serão feitas. Quando eu falo viagens serão feitas, é cogumelos. Vai ser a minha maior dosagem de cogumelos que eu vou tomar. Vai ser nesse aniversário. Vamos descobrir que se fazer isso no aniversário vai bater uma onda diferente. Mas é isso. Mês que vem promete ser um bom mês, cara. Um bom mês. Tem muitas coisas pra contar, mano. Eu deveria contar de muitas coisas. Me cobrem aí de contar da internet. Como foi colocar a internet, cancelar outra internet aqui. Tem muitas histórias pra contar. Mas hoje eu estou bem confuso das ideias. Mas não estou falando com podcast. Então, por enquanto, é o que eu posso dar. Então é o que eu estou dando lá ele. É isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado por quem assiste. Mano, deixa o like, comenta, manda uma mensagem. Ah, eu vou acabar com essa bosta. Tchau, gente. É nóis, tamo junto. Eu tô muito bobo, mano. Meu Deus do céu. Onde cancela isso aqui? Onde desliga? Aqui. Tchau, falou, falou.